E aí galera, beleza? Geralmente eu amo vir com viagens na maionese, né? Tipo aquela coisa, um pare pra pensar mais infantil, né? Até vamos dizer um pouco mais criativo. Mais por uma questão de. Sabe aquela história que as pessoas vivem falando de expansão de consciência, né? Tipo, tentar pensar um pouco fora da caixa. Óbvio, a ideia não é exercitar um padrão em si, mas sim exercitar um pouco, sair do óbvio, para descobrir outros óbvios. Né? Uma coisa engraçada da vida é isso, é que tipo, quando a gente pensa no óbvio, é óbvio, chega a ser ridículo de falar. Mas quando a gente pensa num óbvio, outro óbvio, vem uma quarta, quinta conclusão que não era óbvia. Só que fica comprovado pelos primeiros três óbvios. Entende? É que nem aquele exemplo, pessoa tem mão, isso é óbvio, né? Eu vi uma mão saindo de trás da minha porta e pegando uma coisa minha. Tipo, é algo visto. Se eu vi acontecer, a mão foi, pegou, é óbvio. Logo eu deduzo que quem estava atrás da porta era uma pessoa. Isso não é tão óbvio, eu só vi uma mão, eu não vi uma pessoa. É uma coisa idiota de se falar, porque é óbvio que tinha uma pessoa. A questão é que do visível pro invisível, lentamente a gente vai se dando conta de que os não óbvios da vida, coisas que às vezes a gente arranca os cabelos questionando, tipo, por que que é assim? Ou alguém me explica como é que funciona, que eu não faço ideia, sabe? Ou até como conseguir aquilo, ou como tirar de mim esse desejo, ou como saciar esse desejo daquilo que eu tanto quero. E as pessoas em geral na vida, elas ficam nessa coisa entre satisfação do conformismo da vida que tem, ou o alcançar o desejo tão almejado. Sendo que às vezes isso não dá de fato satisfação. O ponto que eu tô querendo chegar é que eu particularmente prefiro assim, tá? As minhas expansões de consciência, elas nunca são do espiritual ou do reto de fato. Do tipo, é certo, errado, errado. Eu não gosto muito dessa coisa de ser muito taxativo. Por exemplo, amo o próximo. Lindo, maravilhoso, concordo, tento praticar. Só que é um óbvio, entende? Agora, se eu disser no inverno frio, eu recebi um abraço quentinho, era uma delícia. Ou no inverno frio, eu com cobertor assistindo filme e aquela pessoa do lado. Agora, eu no inverno, sem a pessoa do lado, era frio. Não precisava nem ser inverno, já era frio. Fica óbvio a ideia de presença, de uma pessoa fazer diferença. Não estou falando óbvio de calor humano, mas sim do fato do calor ser humano. É o calor do afeto. É aquela coisa, né? A família em casa comendo besteira, assistindo filme. Não é a besteira que tu está comendo, não é o filme. É o grupo, entende? É a família, os pais, as crianças. Ou às vezes o cara e a namorada. Ou às vezes simplesmente um casal mesmo, os pais. Ou sabe quando você vai na casa de primo e fica aquele monte de criança deitado no chão com um cobertor e não sei o que? Tudo isso nos ensina um valor, um único valor, um valorzinho óbvio, chamado calor humano. E quando a gente fala de calor humano, é fácil entender afeto. Né? E quando a gente fala de convivência humana, também é óbvio. Tem gente que é mais frívola, mais de negociações, mais meios para conseguir. Só que quando essa pessoa ama o próximo e tem afeto, geralmente ela vê tudo por troca, né? São pessoas que veem mais por veem o mundo mais por a linguagem delas é mais troca, então quando elas gostam de alguém, querem fazer amor pelo querem fazer amor, querem demonstrar amor pelo próximo, elas pegam e fazem alguma coisa pela pessoa. Entende? Quando a gente toca o coração de uma pessoa frívola, é muito mais lindo do que uma pessoa que é naturalmente cálida. Quando tu pega uma pessoa que já é mais quentinha de si, quando tu pega uma pessoa que já é mais. Como é que eu vou dizer? Que já é afetuosa, já é romântica, né? A ideia de amar o próximo para essa pessoa já é algo natural. Geralmente, até o sentimento de te admiro, te gosto muito, né? Às vezes, até a pessoa se dispõe a satisfazer um desejo, uma necessidade, até tu conseguir dela uma atitude instintiva
como é que eu vou dizer, até tu conseguir de uma pessoa assim uma atitude mais densa, uma atitude mais direta, entende? Uma atitude até, vamos dizer assim, mais esforçada, um pouco mais de boa vontade. Até do sentimento para a atitude tem uma distância maior. Então quer dizer, quando a gente fala de bondade, é um valor, né? O amor ao próximo. Quando a gente fala de benignidade, seria o ato de ser benigno, ou seria a benevolência, já pega outra questão. O amor ele envolve atitude, né? O amor se demonstra, isso é óbvio. Só que muita gente às vezes quer outro bem, se dispõe a fazer atitudes, mas não tanto quanto para si mesmo. Tipo aquela coisa, te amo, faria por ti, mas não tanto quanto eu faria por mim. Para umas pessoas isso é normal, para outras não pode ultrapassar isso, para outras isso é ser muito bonzinho. Mas assim, quando se fala em diferença de opinião, por mais que a gente respeite todas, a gente não pode se negar o fato óbvio de que algumas são antievolutivas, são precárias, são não funcionais, certo? Aqui temos um óbvio. Se eu estou convivendo com as pessoas e essas pessoas elas querem me ultrapassar, ou até não quer ultrapassar, né? Aquela questão do apego. Ai, te amo, fica aqui perto de mim. Mas nesse de ficar perto, é tipo, faz aquilo que eu quero, faz aquele outro que eu quero. Não sai na hora que eu não quero, mas eu vou sair na hora que eu quero. Se cria uma circunstância muito injusta. Uma circunstância desconfortável, por mais que seja amado, né? O que eu tô querendo chegar é que no final das contas, se a gente for ver só os óbvios, não é questão de opinião, não é questão abstrata, não é questão de identidade. Não é uma questão interpretável. Se a gente for pegar os óbvios, comportamentos que machucam e causam dor, são obviamente inconvenientes. Enquanto que comportamentos que a gente gostaria de receber como liberdade, ou seja, já inclui não empurrar a goela abaixo do outro, ou seja, ou comportamentos como respeito, ou até mesmo indo além de respeito, uma satisfação da necessidade do outro, do tipo, tá com fome, eu tenho comida, tá aqui, pode comer, entende? São totalmente diferentes e são totalmente óbvios. Não é preciso ser nenhum gênio para entender isso. Agora, a grande questão é que pessoas que geralmente têm a maldade na veia, ou, vamos ser honestos, escolhem ter a maldade na veia, tendem a vender a própria ideia. Por que eu digo escolhem? É claro, tem gente que sofreu mais na vida e gente que não sofreu. Só que, por exemplo, sem sofrer quase nada na vida, eu tive um ódio quase assassino e eu tive que lutar contra esse ódio. E eu venci. E veja bem, gente que sofreu mais do que eu, teve que lutar contra raivas maiores do que as minhas. E venceram. Muita gente venceu essa luta. Aí aparece gente que sofreu menos do que eu na vida, ou passou pela mesma coisa, mas assim, não se trata de realmente ter aquilo, se trata de ter uma ideia, uma convicção sobre a existência, sobre raiva ou superação dos outros, superar os outros, derrotar os outros, machucar os outros. Um ver beleza nisso e um querer vender a beleza. É mais do que isso, é um apego emocional a gostar de causar dor no outro. Ou às vezes tem gente que não tem tanto apego emocional nesse aspecto de causador. Mas tem tanto aspecto numa coisa que entra a psicopatia. Né? Quando eu digo psicopatia, os fins justificam os meios. Aquela coisa, amo meu filho, não quero que ele apronte ou que ele vá na festa. Logo, eu deixo ele trancado em casa. É uma coisa que, mesmo que o pai tenha razões, e muita gente pode discordar de mim disso, tá errado. Pode surrar o filho, pode gritar com o filho, pode fazer o que for. Agora, não tem como tu privar a criança da liberdade e livre-arbítrio que ele tem. Ele vai pular a sacada, ele vai dar um jeito de arrombar a porta, ele vai bagunçar a fechadura, alguma coisa ele vai fazer. E digo mais, se você conseguir trancá-lo, o ódio que ele vai ter de ti com razão vai ser tão pior. Veja da seguinte maneira, Deus um dia revela tudo. E Deus deu direitos básicos para as pessoas. Deu vontades básicas para as pessoas. Deu caminhos para satisfazer essas necessidades. A gente é que desvirtuou. Só que, sempre que a gente falar desvirtuou,
saiu do caminho. Entende? Esse linguajar bíblico, ele ficou tão... A nossa cultura, ela apodreceu tanto uma sabedoria tão bonita. Porque veja da seguinte maneira. A Bíblia foi escrita na época para tentar explicar a natureza e a existência. Então, quando a gente fala de magnetismo, de pedra jogada, onde ela bate, de qualquer coisa que se mova, de como as coisas funcionam, de como se mata, como se morre, como se come, qualquer básico a gente está falando de Deus. Quando os antigos falavam de Deus, não era nossa uma entidade que, se eu for bonzinho, vai me dar presente. Não era Papai Noel. Deus era, poxa, tem um povo vindo invadir meu terreno e eles vão matar a minha família. Entende? Era sobrevivência para eles. Aquilo era ciência. Então é óbvio que na nossa linguagem de hoje isso é ultrapassadíssimo. Só que é uma questão de que não está errado. Muita coisa que foi dita naquela época não estava errado. Na verdade, podemos ir até além. Se a gente for usar a ciência de hoje para casar com aquilo, dá muito certo. A questão é, não só porque a cultura estragou a linha de crente, não que eu não gosto da linha de crente, tá? É um jeito de gesticular e de falar até muito bonito. Só que eu tô querendo fazer uma linha mais voltada para diversão. Quando eu digo diversão, veja da seguinte maneira. Todo aspecto moral pode ser exemplificado por uma brincadeira, por um jogo, por uma arte, por uma cor ou por uma música. Logo, tudo aquilo que a Bíblia ensina com longas histórias massivas sobre padrão de moral, tudo aquilo de conselho estratégico que às vezes um super vendedor dá, né, de como ter sucesso na vida, que acabam sendo uma tradução meio porca das leis da Bíblia. No final das contas, se a gente pegar, às vezes, uma brincadeira, uma alusão, uma fábula, ela acaba tendo o mesmo valor. Pra vocês terem noção, eu já consegui achar padrão de moral em anime. Não é muito difícil de ver. Mas saindo um pouco de criações humanas e entrando um pouco pra natureza, ou não que criação humana não seja parte da natureza, a gente é um bicho. Mas veja da seguinte maneira. Quando a gente para olhar pra natureza em geral, tudo que é matéria, tudo que é forma de vida, as coisas têm sua capacidade, sua função, seu lugar, sua durabilidade e, eventualmente, sua repetição de características. Tem características que se repetem tanto nas plantas quanto nos animais quanto nas pessoas. Tem características que são só de plantas, não são de animais nem de pessoas. Tem características que são de fungos e são de animais, mas não são de plantas. Tem características que são de pessoas, mas não são de animais. Características que são de pessoas e são de animais e são de plantas. Como, por exemplo, ossos. Por exemplo, neurônios. Mas a questão é que... ou o formato deles, pelo menos. Tem coisas que são da matéria, da partícula, e são tem em comum com animais e com plantas. Mas, enfim, a questão é... talvez o verdadeiro mistério do livro do Urantia, o verdadeiro mistério das alusões serem tão malucas, e do cientista não poder ver, né? Aquela coisa, como é que o cientista não entende o que a criança entende. Às vezes toda essa mística, essa fábula, tem mais a ver com interpretação de imagem visual, de compreensão de significado estrutural funcional. Ou seja, tem mais a ver com fatos óbvios, que em vários conjuntos fica tipo, isso é óbvio depois de olhar para 15 fatos óbvios. Mas quando eu pensei em um fato óbvio e outro fato óbvio, não era tão fácil de entender. Então, quer dizer, às vezes, quando a gente fala de entender o que é de estudar, né, trabalhar, fazer o básico para a vida, quando a gente fala de básico para a vida, exige-se um pouco de esforço, um pouco de empenho, um mínimo de parar, ler, não entendeu, reanota, às vezes teu ganha-pão vai depender daquilo. Né? Ou, no caso de quem estuda, às vezes apanhar o nome dos pais vai depender daquilo, teu futuro vai depender daquilo, tua cabeça entender melhor as coisas. E você ter uma visão de mundo mais rica vai depender daquilo. Então, quer dizer, às vezes a pessoa luta por dinheiro, luta por cachaça, luta por, né, por seu espaço, seu terreno, sua esposa. Mas quando tem seu espaço, sua esposa, seu terreno, sua casa, seu emprego, seu ganha-pão, acaba sendo, tipo assim, briga com a esposa quase todo dia. O dia que não briga estranho, chega a dar aquele vício de brigar, sabe? Aí bate aquela coisa, a gente não brigou, só que não sei, é o vício. Entende? Aí a pessoa se casa, tem vício por briga, por probleminha, aí quando não briga estranha, só que a pessoa não se exercita ou não fica tempo sem o bastante para assumir o vício.
Na ignorância de que não estuda, a pessoa continua repetindo o mesmo problema. Aí ninguém avisa ninguém, ninguém fala sobre essas coisas. Quando alguém fala, aí que vem a minha crítica ao crente. Não é o crente, é a zoeira contra o crente. Quando vem alguém e fala uma coisa bonita, uma coisa que funciona, uma coisa que tá certo, culturalmente é chacotável. Aí olha só, o cara vem com um fato científico, isso é coisa de nerd, eu não quero saber dessas coisas. Aí, dá vontade de fazer o quê? Dizer, tá bom, então enfia, enche o cu de cachaça e morre queimado, mas me chama antes que eu quero assistir. Ou me mostra como é que é teu relacionamento, sua vida, pra mim ficar ali olhando e dizer, realmente você tem razão de ignorar essas coisas. Ou melhor ainda, quando você tiver convicção de alguma coisa, me chama pra mim olhar e dizer, vou chacotar disso também. Detalhe, estamos falando de pessoas que se interessam por se esforçar por si. Não tô falando de quem se esforça pra incomodar o outro. Um pouco da chacota e entrando um pouco no parar e se esforçar um pouquinho pra pensar na própria vida. Perceba, eu tô falando de espiritualidade, tá? Eu não tô, é uma questão existencialista para tudo que existe. Eu não tô falando de dinheiro, não tô falando de curto prazo, não tô falando de longo prazo. Eu tô me referindo também, não tô me falando de se ludibriar com uma fábula. Eu tô falando da gente parar. Eu vou fazer brincadeiras, vou fazer piadas até para ficar fácil de entender alguns conceitos, mas eu me refiro a literalmente parar e raciocinar ou tentar entender, pelo menos traduzir, tentar ligar os pontos, sabe? De o que são esses conselhos que as pessoas dão. Porque às vezes eles não estão tão errados. E assim, aonde é fácil, não bate no outro que tu não vai querer apanhar. Aonde é fácil, tranquilo. Trabalha, porque senão depois você vai passar fome. Né? Premedita o problema e resolve antes de acontecer. Aonde é óbvio, aonde é fácil, tranquilo. Agora, aonde é paradoxal, a grande hora da guerra está chegando e vocês são guerreiros da paz, vocês devem lutar arduamente sem entrar em briga, mantendo-se jamais conflitivos, como é que é? Jamais conflitivos, jamais afrontando em completo respeito, não deixando o mal vencer, não deixando ele te invadir, não permit... Vai ficando cada vez mais contraditório e cada vez mais confuso. E é essa a parte que eu tô dizendo. Às vezes, se vocês forem parar para pegar a parte paradoxal da espiritualidade, e eu não tô falando de queima-mufa, ligar um ponto com o outro, vocês vão perceber que é mais idiota, fácil e simples de entender do que parece. E não ser comum de conversar isso na rua é por motivos. Tem mais a ver com as pessoas não pararem para olhar do que de fato ser difícil de entender. As pessoas não têm interesse na própria sobrevivência ou bem-estar. Lutam para se proteger mediante a dor. Tô com fome e vou atrás de comida. Agora, trabalhar o mês inteiro para ganhar, planejar o mês, ninguém quer. Claro, eu tô levando ao pé da letra. Agora, eu tô levando ao pé da letra. Eu tô exagerando. Mas vamos pegar um exemplo daquela pessoa, trabalho, né, ganho dinheiro, tem uma conta bancária cheia, tem uma empresa, tem trocentos funcionários. Aí, trabalha, ganha dinheiro, tem carro, tem empresa. Daqui a pouco, dá aquele vazio existencial, né? A pessoa vai parar numa religião, em alguma coisa. E a pessoa fica, não, porque eu sou da ciência, mas acaba indo parar. E naquilo encontra pessoas que ajudam, que estendem a mão. E, eventualmente, a pessoa começa a fazer parte da religião e continua aquele vazio. Às vezes a pessoa, de novo, não olha para o paradoxal, e eu não estou falando de raciocínio. Às vezes a pessoa não entende o carinho do que é aquilo, a pessoa não entende o que é entidade, não entende o que é participação extrasensorial, as pessoas não entendem o que é ser amado e ser odiado pelo extremo, externo, enfim, bote o nome que quiser. As pessoas não conseguem considerar o plausível, não conseguem considerar o hipotético, por simples orgulho de me afirmar aquilo demais. Ou por medo daquilo se tornar uma ameaça por eu ter afirmado, que é uma coisa totalmente irrisória, porque se não é sólido, não é tangível, não consegue te tocar, não vai te fazer mal. Então, quer dizer, são necessárias algumas autoadmissões por parte das pessoas para que óbvios sejam visíveis. Enquanto as pessoas não se auto-admitirem ou não pararem para raciocinar isso, não se darem espaço para raciocinar isso, veja bem, tomara que não exista após a morte. Tá? Vamos colocar assim para os céticos. Porque se existir, todo mundo em vida se preocupa com a vida e nunca com depois.
Às vezes o cara pensa lá na frente, tem dinheiro, tem carro, tem moto, e não sabe o que vem depois. Cara, essa é a minha viagem da maionese de hoje, tá? Parem pra viajar nisso. Tipo, não precisa ser chato, não precisa ser crente, não precisa ser cético. Pode ser na linha do videogame, do RPG, do monstro, pode ser na linha e visual que for. Pode ser, que nem eles dizem, na roupagem que for. Só que o ponto é não perder o foco do que é essencial. Do que funcionalmente, estruturalmente é inevitável. Sendo amor ao próximo o básico. Tá? E eu não tô falando de amor ao próximo porque é bonitinho. Ou porque alguém quer ser ganhando. Tô falando de amor ao próximo porque todo mundo quer ser ganhando, todo mundo quer ser amado. É uma coisa meio óbvia. Se funcionalmente todas as pessoas fossem boas, não existia ladrão, não existia crime, não existiria medo. Logo, eu poderia dar minha comida de graça para qualquer um, porque eu não ia ter risco de ser roubado. Eu ia poder receber mais comida de outra pessoa. Entende? Doações, trocas iam ser. Iam ser assim, não ia ser. Acho que vou, mas não vou. Sabe? Então, quer dizer, tem fatos da vida que são óbvios. Valeu?